Afinal, quanto custa comprar uma casa na Inglaterra? Quais são os custos envolvidos, o que você tem que pagar e quanto isso te rende? E na hora de alugar, quais são os custos que você tem? Eu sou o Lucas, te ensino a investir em imóveis na Inglaterra. E hoje eu vou te mostrar, na prática, quanto você precisa e quais são os custos envolvidos. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixe seu like e comenta aí. Quanto você acha que precisa para investir em imóveis na Inglaterra? Vem comigo que eu vou compartilhar minha tela agora com você. Bom, eu coloquei aqui, ó, é o 4, que é em Liverpool, perto da onde eu invisto, tá? Nós vamos procurar uma casa aqui de 95 mil. Tem uma aqui que eu estava até vendo, acho que é essa aqui. Isso, essa aqui. Então aqui tem vários, 95, 95. Aqui eu posso colocar alguns critérios, como esse aqui, ó. Eu quero uma casa de 80 a 100 mil, tá? Tem casas mais baratas também, mas eu quero uma casa de 80 a 100 mil, de 2 a 3 quartos, e aqui tem outros critérios também. Mas vamos focar nesse aqui. Nessa região aqui tem 85 casas para ser vendidas. Então vamos lá, vamos escolher uma aqui, essa aqui. Vamos escolher ela. Então esse aqui tá bonitinho. Aí aqui dá para ver o plano. Então aqui tem uma, você entra aqui, aí tem uma sala de jantar, tem a cozinha. Aí você sobe pela escada, dá de frente com o banheiro, tem 2 quartos. Quartos, um grande e um médio. É o esperado aqui. Então, vamos lá. Aí aqui tá os detalhes da casa, tá a descrição. E aqui tá a localização dela. Aí aqui pelo mapa eu consigo ver onde ela fica, eu consigo ver as coisas perto. Então, a gente gostou dessa casa e quer analisar se ela faz sentido ou não para a gente comprar. O preço dela é 95 mil libras. Agora eu quero saber quanto que ela custa de aluguel. Então, eu vim aqui, coloco lá o mesmo postcode dela, que é esse aqui, ó. Mesmo iniciais, esse aqui, ó. Então, eu coloco os mesmos postcode. Postcode é o endereço daqui. Então agora eu quero saber aqui. Só quero nessa área, não quero em outra área. E eu quero de 2 quartos. Aquela de 2 quartos. E aqui é o tipo de casa. Esse aqui é o tipo de casa dela. Para eu poder comparar o mesmo pelo mesmo. Então, banana por banana, certo? Aí eu vim aqui. Então, o preço tem essa aqui de 750. Está bonita. E tem essa aqui de 725. Porém, aquela que a gente estava vendo, ela é aqui, ó. Ela é aqui assim, então ela é bem perto da estação. Então isso agrega muito valor. Então se essas aqui, que está um pouco afastada do metrô, tá 750, 725, então a gente pode considerar aquela por uns 800. Bem seguro. Até porque também outra coisa que é muito importante ver é esse aqui, ó. Então nessa redondeza aqui, ó, só temos 2 casas para alugar. Isso significa que quem quiser morar nessa redondeza aqui perto vai ter trabalho para poder achar uma casa. Então vai ter que ir mais para longe. Então talvez se a sua escola é aqui, se seu trabalho é aqui perto, você vai ter trabalho. Então com isso os aluguéis podem ser mais caros. Se tivesse muita casa aqui para alugar, o aluguel tem que ser mais barato. Como tem pouca, o aluguel pode ser mais caro. É claro, entre outras coisas também. Isso é uma das coisas principais que fazem o preço dos aluguéis subirem ou descerem. Então aqui a gente viu que o aluguel dessa casa pode chegar a 800 libras. Então aqui nós vamos ver quanto a gente precisa para a gente poder comprar essa casa. Então, vamos lá. Então o valor da casa é de 95 mil. Tá? E aqui, quando você vai comprar uma casa, tem que pagar o Stamp Duty. O Stamp Duty, ele é como imposto sobre a propriedade. E para quem mora fora de Londres,
para quem não é residente na Inglaterra, o imposto é de 7%. E para quem é residente na Inglaterra, o imposto é de 5%. Então, considerando que você está no Brasil e quer comprar uma casa aqui, você vai pagar 7%. Parece muito, mas na verdade o que importa é o valor total de quanto você investiu e quanto você vai receber. Então, você teve que pagar 95 mil. Então, o preço da casa é 95 mil, mais o stamp duty de 6.650, mais o solicitor. O solicitor, para você que segue a gente aqui, já sabe o que é, mas o solicitor, ele é o advogado que ele te ajuda, no processo de comprar a casa. Ele faz pesquisas para ver se quem está te vendendo a casa é realmente o dono da casa, faz pesquisas sobre o dia do lixo da casa, pesquisa sobre água, luz, o esgoto, se tem alguma coisa na casa que possa te trazer problemas. Então o solicitor faz toda essa pesquisa. Aqui eu coloquei auction fee, é leilão, mas essa casa não é de leilão. Aí aqui tem a reforma. Coloquei 5 mil, geralmente é só para dar um tapa, uma pintura, trocar um tapete ou algo assim. Então o valor investido foi de 108.250. De novo, para quem segue a gente aqui já sabe que você, mesmo morando no Brasil, pode pegar o buy to let, que é que o banco te empresta 75% do valor da casa. Então, se o valor da casa é 95 mil, o banco vai te emprestar 71.250. Então, se o banco te empresta 71.250, você só tem que pôr mais 37 mil libras para comprar essa casa de 95 mil. Ok, agora você já comprou a casa, já sabe quanto você precisa e o que você precisa pagar. Agora vamos ver quanto essa casa te rende. Então aqui, o valor do aluguel, 800 libras. Aqui é muito importante saber disso, para deixar isso muito claro. Aqui tem agências que cuidam da casa para você. A única coisa que você vai precisar fazer é simplesmente responder sim ou não quando a agência tiver que fazer alguma reforma, algum reparo. Normalmente eles vão lá, faz toda a cotação, pega 2, 3 preços, te passa tudo por e-mail e pergunta se você aprova ou não. Fora isso, a agência vai cuidar de tudo. E isso está incluso nesse preço que eu coloquei aqui, os 10% sobre o aluguel da casa. Então vamos lá. Então aqui, a agência 10%, ela vai te cobrar 80 libras por semana para fazer tudo, por mês para fazer esse trabalho. E aqui temos o vacant, que é o quanto a casa fica desocupada por ano. Então aqui eu coloquei uma média de 10%, o que significa 80 libras por mês ou 960 libras por ano. Então isso significa que a casa pode ficar um pouco mais de um mês desocupada por ano, que não vai afetar o seu rendimento, porque você já está preparado para isso. E aqui temos o mortgage a 6,5% ao ano, que dá uma parcela de 385 por mês ou 4.620 por ano. E aqui temos o seguro, 50 libras por mês, que dá 600 libras por ano. Então isso vai te dar um rendimento de livre de 205 libras por mês ou 2.460 libras por ano. Então você vai receber aqui 6,6% ao ano só de aluguel, fora que a casa se valoriza 5% ao ano sobre os 95 mil, ou seja, esse 5% representa mais de 12% sobre o seu investimento, sobre os 37. Ou seja, o seu dinheiro investido aqui na casa, ele cresce uma média de 12% ao ano, mais os 6% sobre o aluguel. Bom, então em resumo, quanto você precisa para comprar uma casa na Inglaterra? Como vimos aqui, você precisa de 37 mil libras para comprar uma casa de 95 mil libras. Esses 37 mil vão te render 6,5% ao ano de aluguel livre, mais uma média de crescimento anual de 12%. Ou seja, o seu investimento vai crescer uma média de 18% a 19% ao ano. Isso sem considerar que o aluguel ele não só se corrige com a inflação, mas também ele aumenta conforme a demanda. É isso aí, landlord. Então esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro para você. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like e vem ser o landlord junto com a gente. Me diz aí nos comentários, esses 37 mil libras era o que você esperava? Você achou muito, achou pouco?